ter unha estrutura lixeiramente diferente a da mañá, porque van ser 3 intervencións sucesivas. Non abriremos quenda de preguntas despois de cada unha delas, como fixemos pola mañá, para axilizarmos o paso á última hora de debate que agardamos poder ter con Vagar. Polo tanto, prego que reserven intervencións, preguntas, comentarios para ese momento. E é para min un placer darlle a benvida a Santiago, a unha amiga na distancia que non coñecía, que é a profesora Eva Guggenberger, catedrática da Universidade de Flensburg, vienesa de nacenza, romanista, o cal significa na área académica xermánica moita cousa, unha formación extensa e intensa, especialista en lingüística das migracións, en multilingüismo, en contacto de linguas, en variación, en políticas lingüísticas e, últimamente, especialmente centrada na cuestión dos falantes de quechua no Perú, como caso de comunidade migrante, e dos galegos na Argentina, que é un caso tamén que coñece especialmente ben e, polo tanto, que a nos resulta de singular interese. E, sin máis, doulle xa a palabra a Eva Guggenberger. Muchas gracias, Loli. En primer lugar, quería agradecer por ese convite que me honra moito de estar aquí para poder compartir convosco. Si a razón pola que estou aquí é porque fixen un estudo sobre os migrantes galegos en Bos Aires. Este é o resultado deste estudo que fixen no ano 1998. Trouxen isto non para mostrar o que fixen, senón porque quero deixar este exemplar aquí para o Consello, para o Arquivo da Migración. Que terás que deixar asinado. Moi ben. Ben. Pois ben, vou falar de diferentes períodos de migración, pero sempre no caso galego, poñendo exemplos da migración galega, primeiro o que corresponden aos que son os migrantes clásicos, entre comillas, en Argentina, e despois dos migrantes galegos en Alemania en 2 períodos, un do período dos anos 60 e 70 do século pasado, os que chamamos os traballadores convidados, invitados, e logo tamén da nova migración, tamén debida á crise económica en España do 2008, que chamamos transmigrantes, ou seja, estos galegos que están agora en Alemania, que chegaron a Alemania na última década, encaixan nese paradigma moderno, porque agora xa sabemos que na actualidade todo é translingüismo, é transnacionalismo, e tamén falamos de transmigración. Ben, os meus puntos de partida son 2. Un modelo de migración, segundo PRIS, é unha tipoloxía de estrategias de aculturación de John Berry. Ao final da miña exposición vou ampliar esta tipoloxía de acordo coas características da migración actual. Vou abordar cada un dos modelos. O primeiro, que é emigración inmigrante, que é o migrante clásico, migración de retorno e migración transnacional. Entre os efectos de cada modelo vou centrarme no repertorio lingüístico, por un lado, e nas redes sociais. Segundo PRIS, pódense distinguir 3 modelos ou tipos de migración que prevalecen, pero non son exclusivos. Isto é importante subliñar en diferentes épocas, O primeiro, emigración e inmigración, refírese
o migrante que sai do seu país para instalar-se de forma permanente na sociedade receptora e que é o prototipo ata os anos 50 do século passado. O segundo, a migración de retorno, corresponde ás décadas 1960 ata 80, e o terceiro, a migración transnacional, caracteriza a época actual. O primeiro modelo vai emparellado co suposto de que os inmigrantes se asimilen sucesivamente á cultura e lingua da sociedade receptora a costa das súas propias. Este enfoque de asimilación unilinear foi revisado e ampliado por una perspectiva diversificada que, segundo Berry, inclúe 4 estrategias aculturativas segundo os enlaces coa cultura de orixe e de acollida, e a asimilación, a separación que describe os migrantes que conservan a súa cultura sin moito contacto coa sociedade receptora, a integración, que significa que o migrante mantén trazos da súa cultura e, ao mesmo tempo, busca contacto coa sociedade acollida, aprópiase tamén de trazos da sociedade de acollida, e a marginalización, que se refire ao migrante que non se sinte membro completo de ninguna das dúas sociedades. Un pouco tamén fai lembrar este esquema, tamén o que presentou aquí o compañero pola mañá, só que a min pareceme que ti asumías máis a perspectiva da sociedade receptora, non? Hai que dicir que estas estrategias, nun primeiro momento, son actitudes, son orientacións do migrante, non? Que se converten en estrategia á hora de actuar. E tamén podemos ver isto dunha perspectiva do migrante, pero tamén dunha perspectiva da sociedade receptora, non? Entón, interactúan, non? Interactúan coas perspectivas, coas respectivas ideoloxías político-lingüísticas dos estados receptores, que se poden describir cos mesmos termos. Hai que subliñar que estas estrategias poden darse en calqueira época, pero son tipos determinados que prevalecen segundo cada período. Pois, empecemos co primer modelo, é o tipo de emigrante-inmigrante, que corresponde ao período do paradigma nacional que xurdiu coa creación do Estado-nación no século XVIII. O modelo de nación, que vai ligado a unha concepción monolingüe da sociedade, tamén foi adoptado polos estados latinoamericanos fundados tras da independencia, como se sabe. O español, como única lingua nacional, debía contribuir á construcción de nacións a un pouco consolidadas e a crear unha identidade lingüística nacional. Polo tanto, intentouse a asimilación dos inmigrantes e tamén dos povos indígenas, e dos inmigrantes que chegaron en grandes fluxos dende as últimas décadas do século XIX ata máis ou menos 1960 dende Europa, que foron cara ás Américas. Para os españois, e máis da mitade deles galegos, os países do destino foron principalmente Cuba, Argentina e Brasil. Como se sabe, houbo 2 olas masivas de migración galega, a primeira ata a Guerra Civil e a segunda despois da Segunda Guerra Mundial ata 1960. Compre mencionar que, sobre todo, da primeira ola había moitos que regresaron a Galicia, non obstante, máis da mitade quedaron permanentemente, por tanto, pertencen ao tipo emigrante-inmigrante, e, a pesar de procederen do rural, na súa gran maioría asentáronse nas grandes urbes como Buenos Aires,
onde o desplazamento lingüístico foi mais acelerado que nos grupos que se instalaram em zonas urbanas, não? A parte da ideologia linguística estatal, que também foi assumida pelos migrantes mesmos, isto deve-se a vários factores, que as redes sociais na cidade tinham um carácter aberto, é dizer, que contém relações múltiplas com muitas pessoas de distinta origem. Então, o espanhol nestas redes era a língua franca. Há pouca possibilidade de retorno e contacto contínuo com Galícia devido à distância geográfica e à escassez de recursos econômicos e meios de transporte, é dizer, muitos não regressaram a Galícia durante décadas. O grande desejo de progresar econômica e socialmente, o que promovia também a disposição a adaptar-se linguísticamente, e, como se sabe, a estigmatização ou burla que sofriam os galegos por serem considerados brutos, ignorantes, paletos, esse estereotipo, não? do galego. E a língua galega um mal castelhano. Na sua vontade de castellanizar-se não se reflete só a ideologia do Estado argentino, senão também do Estado espanhol naquela época, sobretudo na época franquista. Não? Trouxe aqui algumas citas ao respeito do meu estudo. De Paula, que chegou na década de 1930 à Argentina. Não? Acá hay tanta raza de gente que vos vas al almacén, uno es italiano, otro es de otro, no podés hablar gallego, ¿no? Y Cayetano habla de la estigmatización. Hay que adaptarse al castellano acá porque si no hay alguno que se ría. Y Mauricio aí dámonos conta de que para ele o galego é mais bem um acento do castelhano, um dialecto do castelhano. Tratávamos de hablar bien hasta que fuimos aprendiendo. Nos costó sacar el acento del dialecto, ¿vio? Bien. Si quieren leer más citas, hay muchísimas. Todo isto fomentou a assimilação através das gerações. Ainda que se miramos a primeira geração, há que diferenciar. Pero antes de falar sobre o repertório linguístico dos galegos, quero aclarar um pouco o termo. Entende-se por repertório linguístico o conjunto de todas as possibilidades de expressão linguística das quais dispõe uma pessoa ou um grupo e que se emprega de maneira flexível nas suas interações diárias. Como já falamos antes, já não se fala de competência perfeita, não 100%, senão que uma pessoa disponha de todo um repertório plurilingüe, não? Que emprega segundo a situação, segundo o interlocutor. Então, compreende todas as habilidades, todas as competências linguísticas, ainda que sejam parciais, ou como diz Blomert, truncadas. E o repertório, por suposto, é dinâmico, porque depende dos espaços comunicativos e a trajetória biográfica de uma pessoa. Assim que está em permanente transformação. Agora, enquanto o repertório linguístico dos galegos, do meu estudo, registra-se que a maior parte, por falta de uso, tem só competência ativa parcial, em distinto grau ou nula, ainda que todos o compreendem. Pero também havia uma parte, estamos falando do ano 1998, não?
Havia uma parte, mais ou menos um terço dos meus informantes, que conservou o galego e ainda o usava com maior ou menor frequência em relações com coterrâneos, muitas vezes alternando ou misturando com o castelhano. Porém, todos as três valoram a sua competência em castelhano mais alta que em galego. E a língua de comunicação predominante adoita ser o castelhano. Pero o que chama a atenção também é o modo de falar o castelhano. Muitos mantêm traços do espanhol peninsular e muito conscientemente, de modo que usam um modo interdialectal e dicir non se assimilaron totalmente á variedade argentina. A segunda xeración, no entanto, fala a variedade rioplatense, ademais adoitan ter competencias noutras linguas, pero non en galego, aínda que tamén hai algúns que declaran que sí que falan, pero só 4 da segunda xeración falaron galego comigo na entrevista. Entón, polo xeral, podemos dicir que hai unha ruptura da transmisión xeracional, non? E, por tanto, cara á asimilación. Compre mencionar que nos últimos anos hai varios esforzos de revitalizar o galego en Bos Aires, como entre os descendentes dos migrantes, do que dá conta o estudo de Facundo, Reina Muniain, non? Entón, imos pasar o seguinte modelo, que é a migración de retorno, que vai collendo forza a partir da década dos 60 do século pasado, e o prototipo desse modelo son os migrantes laborais que dende países do sur de Europa, como España, foron a Alemania, Suiza, etc., con contratos temporais, como obreiros industriais, moitas veces, e que, por tanto, supone unha estadía limitada no país anfitrión. Si ben a maioría deles realmente retornou ao país de orixe, en moitos casos a estada resultou máis longa do esperado ou mesmo permanente. Pero aún así seguían teniendo en mente o mito de retorno. O termo migración de retorno refírese a iso, non? É dicir, o soño de volver a casa algún día, e que contribuía a súa pouca motivación de adquirir a lingua do país anfitrión. A estrategia de aculturación máis frecuente dese tipo é a separación, que se mostra en que as redes sociais comprendían relacións intensivas con coterráneos, tanto no país receptor como no de orixe. Nunha fábrica, por exemplo, moitas veces traballaban obreiros do mesmo país ou mesmo do mesmo lugar, non? Da mesma aldea. Contactos con outros migrantes, que poden ser españois ou poden ser italianos, por exemplo, pero as redes sociais non comprenden moitos contactos con membros da sociedade de acollida, non? Entón, quedaron entre eles. Iso tamén destaca Marta Esteves Grossi no seu estudo sobre os migrantes laborais galegos en Hanova, que me sirve aquí como exemplo. Eu tamén estive naquela zona, tamén fixen algunhas entrevistas e confirman tamén os resultados de Marta, pero o seu estudo é moito máis complexo. Ela constata que a maioría deles adoptou a estrategia de separación, utiliza ese modelo tamén, aínda que en menor grau tamén podo identificar orientacións integrativas e formas mixtas. Os galegos constituíron o segundo grupo dentro da migración española a Alemania, máis ou menos un 20%, non?
Entón, o contacto co castelán estaba asegurada. O que implicou a adquisición ou mellora das súas habilidades lingüísticas do seu castelán durante a migración. Non obstante, segundo Esteves, a lingua de proximidade preferida parece seguir sendo o galego. Isto tamén é favorecido do feito de que en Hannover exista unha comunidade galega bastante grande. Incluso hai unha praza Rosalía de Castro que vemos aí, en torno a que se concentran as institucións galegas. Nas asociacións de migrantes, tamén o galego é a lingua de comunicación preferida, aínda que esta dá paso ao castelán cando se atopan presentes españois de outras rexións. Na familia, o galego adoita ser a lingua falada na parella se os dous son galegos. Na comunicación cos fillos, no entanto, resulta habitual a interrupción da transmisión interxeracional, pero non a favor do alemán, senón en favor do castelán. O alemán, unha boa parte dos migrantes laborais só alcanza un nivel reducido no alemán. Aí influe tamén a forte orientación cara ao retorno, mas tamén a falta de oferta de cursos por parte do goberno alemán que non tiña interese en integrarlos. E por haber intérpretes. A min díxome unha muller daquela época, había intérpretes por todos lados, por iso non nos preocupábamos polo alemán. Esteves afirma que só os que mostraban un interese activo por aprender alemán, buscaron contactos, relacións cos alemáns, podían lograr un nivel máis alto. Como dixen, hai moitos que regresaron a Galicia, mas tamén moitas veces os fillos que permanecen en Alemania son motivo de non retornar. Ou, tras a xubilación, pasar temporadas aquí e alá, o que significa converterse en transmigrantes que circulan entre ambos países. E isto confirma que a transición dunha forma de migración a outra pode ser un proceso gradual, como afirman aquí, por exemplo, Glick Schiller, que é unha pionera nos estudos sobre a migración transnacional, que é o terceiro modelo, é o último que quero presentar aquí, que reflicte os cambios actuais nas dinámicas migratorias, aínda que as formas anteriores tampouco se descartan totalmente, É máis ben unha perspectiva diversificada que existen diferentes tipos de migración. É un concepto que se creou observando que o regreso convértese moitas veces en habitual, como unha viaxe continua, circular. E os itinerarios migratorios xa non son unis, senón bidireccionais ou ata multidireccionais, é dicir, non rematan nun lugar, senón que continúan cara a outros países. A vida cotiá dos transmigrantes caracterízase por múltiples e constantes interconexións a través das fronteiras internacionais. Están implicados en actividades tanto na sociedade onde reciben como na de orixe, e integran elementos de ambas partes para formar algo propio e novo. Deste xeito están construindo identidades híbridas con múltiples referencias. Compre lembrar que o concepto de integración xa contén esa idea de formar algo novo, de crear algo novo. Mas os enfoques máis recentes, que como a hibridación, transculturalidade, transnacionalismo, tamén translingüismo,
van mais longe porque querem superar os modelos binários, fazendo fincapé na anulação de polos opostos e de identidades fixas com limites claros, que podem ser nações, culturas, línguas, não? Como vimos pela manhã, e centram-se nos espaços transfronteiriços. Os que encaixam bem com este modelo são os moços e moças de Espanha e Galícia também, que devido à crise econômica de 2008 chegaram à Alemanha. Pero, em comparação com os migrantes laborais da época anterior, são mais novos, mais urbanos e melhor qualificados. Querem atopar uma boa posição no mercado laboral alemão, sem descartar a possibilidade de seguir, de ir trabalhar e viver a outro país. O novo da transmigração não é um vínculo com a sociedade originária, porque isso sempre existiu, não? Senão que as redes sociais adquirem um novo caráter. Trata-se da diversidade e densidade das redes sociais, assim como da sua frequência, facilitada pelas inovações nos meios de transporte e, muito importante, as comunicações globais, não? As tecnologias modernas de comunicação. Estas redes podem estender-se por mais de 2 localidades, o que ilustra o caso de Marta, que é uma moça galega de 25 anos, entrevistada por uma estudante minha em Leipzig. A minha estudante chama-se Michelle Griesbacher. Então, Marta, a galega, estudou 1 ano em Leipzig, volveu 2 anos a Galícia, volveu à Alemanha, a Múnich, onde trabalhou 1 ano e meio, e agora vive em Irlanda, onde trabalha na empresa Google. Mantém relações com pessoas dos 3 países, ademais se comunica a diária com seu moço, que é francês e que vive nos Países Baixos. Tales contextos de mobilidade e múltiples vínculos favorecem o desenvolvimento de um repertório plurilingüe complexo e dinâmico, não? O exemplo de Marta confirma isto. Criou-se com o castelhano e com o galego, considera ambas as suas línguas maternas, ainda que na sua família falava-se castelhano porque o seu pai não era galego. Já estudara alemão antes de ir à Alemanha, em Galícia, então estive melhorando e praticando alemão durante as tempadas que estive na Alemanha e agora está ampliando o seu domínio em inglês em Irlanda. Actualmente, o espanhol e o inglês são as suas línguas que mais utiliza na sua vida cotidiana e comunica-se a diário com gente de Galícia, com a sua família, fala maiormente castelhano e com alguns amigos e algumas amigas, fala galego, como di ela, com seus amigos que falam galego e quando quer achegar-se a alguém tem quem sabe que é de Galícia e quer criar uma relação mais preta, mais íntima, não? E com seu moço fala francês. Então, tem todo um repertório linguístico que emprega de maneira flexível, não? Com seu traslado de Alemanha à Irlanda, o alemão quedou relegado a um segundo plano, então aí está essa transformação ou a dinâmica no repertório linguístico, não? Pero segue mantendo contactos através de redes sociais em internet. Marta quer seguir o seu itinerário migratório para a outros lugares. Ela diz que se cadra Londres, Nova York, Sydney ou Singapur, não? Então, é uma verdadeira transmigrante. Quero repetir
rematar este apartado con a cita de una galega nova que vive en Brandenburgo, en una entrevista publicada en La Voz de Galicia. Di ella: hoy en mi trabajo digo el saludo en alemán, hablo en gallego con mi compañero, oigo a mi jefe en catalán, hablo en italiano con otros compañeros, saludo a uno en rumano y hay un grupo de sirios con los que me comunico en inglés. Trabajo en una empresa con un capital humano alucinante. Entonces, un buen ejemplo de las prácticas plurilingües que acrescente mobilidade e a superdiversidade das sociedades actuais, para empregar um termo de Bertobeck, traem consigo. E nas que o galego ocupa o seu lugar, não? Entre outras línguas, já não como uma língua minorizada, senão como uma língua normal no repertório plurilingüe. Não? Agora, conclusão. Mais ou menos. Comparando os três modelos de migração no caso galego, em resumo, pode dizer que o modelo emigração-imigração no período do paradigma nacional favoreceu a assimilação através das gerações, ainda que na primeira geração, como vimos, há diferentes estratégias e matizes, mas o carácter aberto das redes sociais formadas por pessoas de diferentes origens fomentou a adopção do castelhano como língua franca. O modelo migratório de retorno fomentou a separação, ainda que em menor grau também se podem observar estratégias de integração de formas mistas, favoreceu a conservação do galego, pero não a adquisição do alemão, devido às redes sociais dos migrantes que compreendem majoritariamente relações com coterrâneos, pero poucas com alemães. E no repertório e uso linguístico, na primeira geração predomina o galego como língua de proximidade com os coterrâneos e castelhano na comunicação com espanhóis de outras regiões e com os filhos. Então, o galego adoita ser desprezado pelo castelhano na segunda geração. Também há que dizer que na Alemanha, se há ensino ou escola espanhola neles, não? Se há ensino na língua materna ou da língua de origem para os filhos de imigrantes, sempre, se há só em castelhano, não? A parte, talvez, de uns cursos organizados pela comunidade mesma. Además, há que dizer que o castelhano também é uma língua estrangeira na escola e no colégio, que tem bastante popularidade agora. E, finalmente, o modelo de transmigração contribui, em geral, à integração social e sociolinguística em ambos lados, gerou redes sociais transnacionais com relações diversas e intensas, facilitadas pelos meios de transporte e as tecnologias de comunicação modernas, fomenta o desenvolvimento de um repertório plurilingüe complexo e dinâmico, no que o galego forma parte integrante. É um ponto que podemos discutir logo, que se com a diversidade das sociedades modernas, uma língua como o galego tem maior possibilidade de ser também, de ser parte integrante desse repertório plurilingüe, não? Se já não estamos pensando em ideologias monolingües, sino ideologias plurilingües. Então, assim podemos ampliar a tipologia de Berry
¿no? Que é unha tipoloxía binaria, e engadir unha estrategia máis que transcende o esquema binario, que podemos chamar transcultural ou transnacional, xa que rompe as fronteiras cara a un espacio transfronterizo que o transmigrante constitúe a través da súa práctica vivencial. E como mostran os exemplos de Marta e tamén esa cita de Maruxaina, esta estrategia está sin dúbida cobrando relevancia na migración actual. Por lo tanto, convén estudiala en profundidade en futuros estudos, porque ainda nos faltan moitos datos sobre isto. Pois ben, cheguei ao final. Moitas grazas pola súa atención. Ben, pois, despois de competir duramente aquí co Trebón, moitas grazas, Eva, por chegar ao final tan puntualmente. Foi difícil, conseguímolo, aquí estamos, sobrevivimos a chuvia. Convidamos a subir á mesa a Pachi Bastarrica, por favor, Pachi.